Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. Eu sou Viviane Lara, host desse podcast. E ele não aconteceria sem o apoio de pessoas queridas, que nem a Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Eles são um ecossistema com vários produtos e serviços para a saúde. Muito obrigada pelo apoio. Mas agora, aqui comigo, eu tenho duas pessoas que uma eu já conheço faz um tempinho, outra fui apresentada agora, mas eu já te conheço há muito tempo, Conrado. Então, eu tenho aqui Tânia e Conrado Tramontina. Tramontina? Tramontini. Tramontini, obrigada. Que estão aqui hoje com muita satisfação que eu tenho vocês aqui. É uma graça a Tânia estar aqui. Eu quero apresentá-los formalmente, mas a princípio eu falo que as pessoas vêm aqui primeiro por amizade, né? Primeiro por acreditar no projeto. E isso para mim tem um valor inestimável. Então por isso eu agradeço vocês. Obrigada pelo convite também. Obrigada a você. Então, Tânia Tramontini, ela é fisioterapeuta, tem especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e metabólica pela Santa Casa de São Paulo, MBA em gestão de organizações de saúde pela PUC São Paulo. Já o Conrado Tramontini, ele é formado em ciências da computação com longa vivência em consultoria de tecnologia e sistemas de gestão de projetos complexos, atualmente gerente da Garagem de Inovação. Adorei esse nome. Ele é formado em ciências da computação na Universidade de Mogi das Cruzes e MBA em arquitetura de TI da FIAP. Ele foi professor também dessa mesma universidade de Mogi, prestei lá e não passei. E hoje ele é gerente do time de inovação em garagem, responsável pela construção de POCs, protótipos e pilotos de soluções com o uso de tecnologias ainda não triviais em saúde. Olha só, muita novidade. Eu grifei, você viu, para eu perguntar todas as coisas. Gente, a minha primeira pergunta, ela é muito importante. Onde que a gente decidiu fazer a maior sociedade que uma empresa chamada casamento pode ter, que é quando vocês se olharam e entenderam que dava para fazer esse contrato de serviços com prazo indeterminado. Como foi esse momento? Bom, eu fui aluna de balé da irmã do Conrado, desde pequena, desde os 8, 9 anos de idade. Então, eu já conhecia a família dela, né, assim, meio de tabela. E sabia que ela tinha 2 irmãos, tudo, mas meu contato sempre foi mais com ela. E parei o balé por um tempo ali, entre os 15 e 16 anos, mais ou menos, eu parei o balé. E quando eu retornei para o balé, o Conrado estava indo fotografar os festivais, as apresentações que a gente fazia, né? Ele sempre teve a fotografia como um hobby, e acho que estava começando a fotografar naquela época, né? Uhum. E aí o primeiro festival que eu participei, quando eu voltei, o Conrado tinha ido fotografar. E ali eu acho que é meio clichêzão, meio cafona, mas a gente acho que se apaixonou à primeira vista ali, né? Não dá pra falar. Até tem uma foto que a gente brinca que é a foto que ele teve certeza ali que... Eu posso dizer que eu tenho uma foto do momento em que eu vi a Tânia pela primeira vez, porque foi através da câmera. Nossa, então eu tenho a lente. foto do momento que eu vi ela pela primeira vez e quando eu me apaixonei por ela, pela primeira vez também, porque acho que casamento também é isso, a gente se apaixona pela mesma pessoa muitas vezes, né? Sim. E a foto é muito curiosa, porque eu tô junto com todo o grupo ali, tem a minha cunhada e as crianças que dançaram naquele dia, e tava o Conrado e o meu sogro, os dois com câmera. Um do lado do outro, e a foto seria tirada ao mesmo tempo com 2 câmeras diferentes. E todo mundo da foto, as crianças, a minha cunhada, tá todo mundo olhando para a câmera do meu sogro. E só eu estou olhando para a câmera do Conrado. Então, enquanto todo mundo tá com o olhar para lá, eu tô com o olhar pra cá. Gente, que legal! É essa foto, assim. Então, acho que realmente, para ele foi o momento e para mim também foi o momento. Coitada das crianças, né? Não deve ter foto dessas coitadas das crianças. Só do seu pai, do senhor Ernesto, né, Tramontini? Porque, no caso, acho que a gente só tem foto de uma pessoa nesse momento. Esse era um problema nos espetáculos, porque eu tinha que pensar e falar assim, não, preciso fotografar as outras pessoas. Não é mais lindo do que eu tô apaixonada, mas vou ter que fazer dos outros. Eu preciso fazer também de todo mundo. Aí tem aquelas fotos, eu tava até falando pra vocês, né, nos bastidores, que eu tenho uma foto sua que eu não sei se foi essa, mas é branco e preto. Uma foto que ela tá, acho que saltando. Coisa mais linda que tem uma foto. Não sei se você tá saltando, eu não sei falar os movimentos, né? Mas é uma foto belíssima, em branco e preto, que você sabe qual que é? Sei. A maioria das minhas fotos é tudo do Conrado, né? Acho que, sei lá, 99%. O modelo ajuda bastante. Você deve ser um excelente muito. fotógrafo, mas o modelo realmente ajuda bastante. Obrigada, Vivi. E acho que desde o primeiro momento que a gente ficou junto, acho que a gente entendeu que seria, assim, pelo menos da minha parte, sempre soube que seria para sempre, né? Então...
entra uma, né, acho que respondendo também a pergunta, mas entra também muito de ir conhecendo a pessoa, né, e o perfil da Tânia, né, a responsabilidade, como ela lida com as coisas e tudo mais, isso vai fazendo aquilo que é uma primeira paixão, a primeira fotografia, né? Sim. Mas a coisa também prosseguir, né? Acho que tem algumas coisas a gente convivia bastante, né? Eu já morava sozinho, a Tânia às vezes estava em casa por causa da faculdade, alguma coisa do tipo, e a gente sempre falava isso assim, né? A gente sempre teve um olhar para construir junto. A gente briga muito, mas porque ela quer, menos porque eu quero. Eu tinha certeza que ia vir uma coisa assim. Não consigo imaginar isso, tá, Conrado? Mas ela engana bem, viu? Eu acredito em você, mas ela engana bem. É brava. Mas acho que é isso, assim, né? Assim, as diferenças, elas surgem a todo instante. Sim. E uma coisa que a gente sempre teve certeza também, acho que isso vem da parte do contrato do casamento. A gente sempre teve maturidade para falar, não, a gente vai brigar, mas a gente vai brigar para resolver. Não para ter razão. Sim. Não para separar, né? Acho que E isso é uma coisa que sempre acompanhou a gente como casal, né? Assim, nenhum dos nós estava ali no casamento para... se não der certo, eu vou embora. Não, vamos fazer, vamos conversar. É uma escolha, né? O casamento é uma escolha diária, né? Nem todo dia você vai estar ali muito satisfeita com tudo, sem nenhuma reclamação, sem nada de desconforto. Mas todo dia você escolhe estar com essa pessoa porque você sabe que vale a pena investir naquilo e que todo mundo tem defeitos, qualidades, todo mundo é formado por muitas coisas, né? Então, acho que é isso, é entender que todo dia a gente escolhe tá junto, né? Foi muito bonito, eu não sei se vocês sabem que vocês começaram a fazer o podcast de mãozinha dada. Você percebeu? Eu não sei se você estava tocando nele, mas você estava aqui. E é legal isso, porque não existe maior empreendimento, maior empresa do que uma casa. É porque a pessoa tem muita vergonha de falar assim, que é uma empresa. Não, é um contrato. Né? É uma empresa que você tem que lutar por ela todos os dias, com problemas, como você falou, com brigas, com questões, e no final você tem que ajudar tudo, né? Você tem que resolver aquilo para você continuar no outro dia. E você tem de aumentar essa empresa, né? Você tem que fazer conquistas de negócios, e eu gostei muito de olhar isso para vocês, porque eu vi exatamente essa interação, né? E eu queria que vocês trouxessem isso pra gente, né? A decisão, você vai ter que contar o episódio, né? Que você falou pra gente nos bastidores, mas assim, quando que algo que está funcionando tanto, a gente decide que vai definitivamente dar continuidade? Porque eu sei que pode parecer da minha idade, que eu já tenho 48, eu tô falando 47, sabia? Eu tô ficando no passado, mas eu tenho 48. Esses dias eu falei 47, eu tava mentindo. E ela vai ver esse podcast, ela falou assim, mames, não fica brava porque eu vou morar junto, não sei o que eu me intrometo na vida das pessoas que eu gosto, né? E eu falei assim, acho que você deveria casar é muito importante, vai ter a relação das pessoas com você fica diferente também. E ela falou assim, vou morar junto, tá? Eu falei que não concordava, mas quem sou eu, né, na fila do pão? E você decidir, que era uma coisa que já facilitava, você concorda que você morando sozinha era muito fácil? Né? Por que vocês tomaram essa decisão de casar? Vivi, assim, a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos. E o Conrado, 27. A gente tem 10 anos de diferença de idade. Ora, temos uma pessoa aqui, né, que viu. Hoje em dia podia dar o quê? Um problema pra você, Conrado. Podia. Mas não parece uma diferença tão grande. Eu falo, eu não sabia. Tudo bem que eu nunca perguntei, mas eu não sabia. Numa dessa, muita gente... Ela sai do quê? De enganadora, né? Não, porque eu falei, eu nunca perguntei, mas aí um dia eu tava conversando com um amigo dela, ele falou assim, porque eu vou fazer 17 e tal. Eu falei, você tem 17? Achei que você tava igual a Tânia, que você tinha 18. Eu falei, não, a Tânia também fez 17. Mas tudo bem, eu logo fiz 18, tava tudo certo. E aí também é um ponto interessante que também teve uma maturidade nossa ali de saber lidar com com essa questão, né? Sim. E então, assim, essa diferença de idade refletia na nossa vida, né? Então, enquanto eu estava lá terminando o ensino médio para entrar na faculdade, Conrado já trabalhava há muito tempo na mesma empresa, já morava sozinho em São Paulo e eu estava lá em Poá. Então, a gente tinha uma diferença de vida que, assim, se você olha, né, para alguns outros exemplos, até tinha tudo para dar errado, assim, né? Momentos de vida muito diferentes. Mas que a gente foi tentando
fazer dar certo, né? E a minha cunhada fala muito isso. A Tânia subia um pouquinho, o Conrado abaixava um pouquinho e ficava ali numa média, né? E aí, eu acho que foi fazendo dar certo. E essas decisões, eu acho que a gente nunca precisou conversar muito sério a respeito, mas quando essa vontade despertou, acho que despertou nos dois ao mesmo tempo. Então, quando a gente chegava a verbalizar, era quase que como se a gente estivesse tirando aquilo um de dentro do outro, sabe? Acho que essa decisão de casamento foi muito assim, não teve uma conversa oficial, mas que a gente estava entendendo que caminhava para isso. Até o momento que num espetáculo do balé, eu estava apresentando um solo e ele subiu no final do meu solo para me pedir em casamento no palco. Nossa, como é que você tomou essa decisão de fazer isso? Porque ela ia morrer de vergonha, você sabia disso? Você queria que ela não falasse não, na né? verdade, ela estava no habitat dela, que é o palco, né? Eu que estava morrendo de vergonha. É curioso, Vivi, porque eu tinha visto um episódio do Friends, em que o Ross fala pra... Eu nem sou muito fã de Friends, gosto, mas... E aí o Ross falava pra Rachel alguma coisa do tipo, eu ia te pedir em tal lugar e tal. E aí ele fala de pedir ela, acho que era no Planetário, e ela fala assim, eu teria aceitado esse pedido. E aí depois eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, poxa, a gente se conheceu por conta do balé. É verdade. A gente se conheceu por conta... A gente vivenciou muito, assim, pra mim, eu descobri, depois de um tempo, que eu sou uma pessoa, eu sou ansioso, realmente tenho crise de ansiedade, tenho depressão crônica, trato isso há muito tempo. E a fotografia era um escape para mim também, né? Que legal. E o balé também virou uma arte que, assim, para mim é incrível. E aí tem uma outra coisa. Quantas lições de gestão, de liderança eu tirei do balé. Sim. Né? Então, aquele ambiente todo pra gente era muito valioso. Eu falei, poxa, por que não fazer? Lógico que eu fiquei morrendo de... Eu lembro que eu ia fazer uma brincadeira de um truque de mágica, daquela mágica de tirar moeda. E eu tava com a moeda no meu bolso, assim, e minha mão suave. Eu girava a moeda, eu fazendo a foto e tal. Mas eu não tinha contado pra ninguém, porque eu falei assim, eu vou decidir na hora. Isso vai rolar, coragem. Deus, era uma missão suicida, né? Não conto pra ninguém. É no palco, ela poderia falar não. Subo do nada. Mas é igual coisa a gente fazer um sketch de comédia e eu ir embora. Ficamos por aqui. Mas era também no espetáculo da minha irmã. Então, era um ambiente da academia da minha irmã, né? Então, era um ambiente mais controlado, onde eu já conhecia todo mundo conhecia a gente. Então, foi bem, acho que bem legal, assim. Estávamos com pessoas que a gente gosta. Sim. Né? No ambiente que a gente gosta e fazendo coisas que a gente gosta. Então, foi bom, foi por isso. Sim. Aí ele sobe no meio do palco. Subiu. Acabou a apresentação, né? Ele esperou acabar. Ele subiu no finalzinho, assim, faltava pouca coisa, assim. E aí, na verdade, eu achei que eu não entendi, né? E no momento que ele subiu, o movimento que eu fazia era no chão, eu terminava no chão e subia devagarzinho. Então, a hora que eu subi, eu vi o pé dele, a primeira coisa que eu vi. Não, você mandou muito bem. A gente precisa de fotos disso daí. E essa é outra parte complicada. Ficou incrível. Ninguém vai acreditar que você não sabia, que você não sabia. Como eu não falei pra ninguém, né, assim, as fotos que eu pedi pro meu sobrinho, que também na época dançava, eu falei assim, Márcia, vem aqui e assume a câmera aqui no solo da Tânia. Aí ele foi, ele tirou as fotos a gente tem, mas o rapaz que fazia a filmagem do espetáculo perdeu a imagem, porque eu poderia ter essa imagem. E não teve o áudio. Algumas pessoas tinham filmado da plateia. Mas assim, muito ruim, e assim, celular de qualidade ruim, né? No século passado. Sei lá, 15, 12 anos. Perdi as contas. Mas aí foi assim, então a hora que eu subi, a primeira coisa que eu vi foi o pé, e aí depois eu vi que era ele, aí eu fui subindo e a minha expressão foi franzindo, assim, né? Porque eu falei, o que tá dizendo aqui? não tinha entendido mesmo, assim, e não caiu a ficha. No momento que eu vi ele lá, realmente não me caiu a ficha do que ia acontecer. E ele não subiu só para me pedir em casamento, não foi uma única frase ali, né? Ele pegou o microfone e ele falou coisas muito bonitas ali naquele dia, né? Falou sobre a nossa força, a nossa dedicação, as nossas horas de ensaio. Então, foi meio que uma homenagem, tanto para o trabalho da irmã dele, quanto para todo mundo ali do time do balé. E a última coisa que ele fez foi me pedir em casamento. Então, até o momento que ele realmente me pediu em casamento, eu não entendia que era o propósito dele estar ali em cima, né? Uma homenagem, ok, mas o pedido de casamento veio no finalzinho, né? Mas você ajoelhou? Não. Voltando, né? Fica meio brega.
Mas foi muito especial, foi muito bonito. E... Você disse sim? Sim, com certeza. E assim, minha família na plateia, tudo, sabe? Muito Foi legal. realmente muito bonito. Foi muito especial, assim. Foi muito lindo. Um momento muito especial da nossa vida junto, assim. Fala Né? pra sua filhinha, assim, né? Que não tem outra possibilidade, né? De Não superar, espere menos que superar isso. o pai. Exatamente, não espere menos que isso. Não espere menos que isso. Mas sua um dia a gente estava conversando no trabalho Aham. e comentando sobre as coisas de pedido e tal. Uma competição, né? Você ganha em todas. Eu achei, Não, eu falei, nossa, vou arrasar. Não, a gente estava comentando, né? Eu tenho muito carinho pelo nosso momento, né? Por como foi, assim, foi muito legal. Mas aí tem um colega nosso que o rapaz é muito tímido. Ele falou, não, o meu foi mais tranquilo. A gente foi no restaurante que ela gosta muito, eu combinei com o pessoal, a gente colocou o vídeo na TV do restaurante. Eu falei, foi muito tranquilo. Porra, eu falei, caramba, né? Eu falei, você arrebentou também, mas foi. Muito legal vocês terem falado isso, porque eu também... Você colocou muitas questões pessoais, eu agradeço por isso, você se sentir confortável para falar isso, mas eu queria pegar o gancho que você falou do balé. Uhum. Eu tenho a mesma percepção que a sua. Se alguém consegue, isso daí não é uma frase minha, é de uma amiga minha que vai vir, a Aline Sabadini. Se você consegue mudar o seu corpo, provavelmente você consegue fazer qualquer coisa, né? E eu não sei se chama o artista, né? Porque não é o atleta, mas é quase que ser um atleta de balé, ele tem que tirar do corpo dele a expressão, que é isso que faz a beleza, mas esse corpo é trabalhado de uma maneira durante meses para fazer uma coisinha, né? E se você é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer gestão de você e fazer gestão de pessoas, né? Que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Então, eu também tenho a mesma visão que a sua, de enxergar essa dedicação e essa eu vou falar, eu acho que é disciplina mesmo, né? De fazer isso tantas vezes por tanto tempo para chegar a fazer um movimento. E tem uma outra coisa, ela estava num solo, mas muitas vezes no balé você tem que se equiparar aos outros para você não sair. Se você for muito bom, você tem que diminuir um pouco para todo mundo ficar harmônico, né? Eu tenho uma ex-aluna que é bailarina também, a Kalian, e eu tive a oportunidade de ver alguns. Eu não tinha tido, eu acho que a ignorância mesmo de não assistir. Até então não tinha me atraído, até eu vê-la, né? E aí, no entanto, que eu também fui ver também balé contemporâneo, que não é o clássico. E eu achei aquilo incrível. E quando você olha na televisão, você não consegue perceber. Então tem coisas que são só no pessoal mesmo, que você está enxergando. É uma fala com o corpo. É uma coisa muito incrível, né? Desculpa, eu sei que eu me ative muito isso, mas eu acho realmente incrível. Né? E eu fui a pessoa que não foi bailarina. Mas Vivi, eu vejo muito das características que eu tenho e que me ajudam muito em gestão e liderança e no meu trabalho como um todo. Eu vejo muito do que eu aprendi no balé. Disso mesmo, é a capacidade de um improviso, a capacidade de liderança, né? Então, por bastante tempo, eu fui uma das mais velhas, né? Ali do grupo do balé. Né? Não só de idade, mas de tempo de balé também, né? Eu estava com ela desde muito pequenininha e sempre no mesmo lugar. Então, por muito tempo, fui referência para as outras. Então, acho que é isso. É improviso, é liderança, é dor. Dor. E você aprender a agir no meio da dor. Responsabilidade, comprometimento com horário, com ensaio. Não importa se está chovendo, se você tem uma festa. Sabe? É um comprometimento, um compromisso que você assumiu ali e que você precisa cumprir. E se não tiver preparo, não tem uma boa estreia, não tem uma boa apresentação. Então, acho que eu agradeço muito a tudo que eu aprendi, né? Eu tive outros professores, mas principalmente com a Tati, minha cunhada, porque eu carrego para a vida mesmo. Muito legal isso, você conseguir extrair. Porque quando a gente vai fazer gestão e liderança, né? O líder, existe algo que é natural. Alguém te coloca naquele momento lá e você nem entende. Depois você entende o que é ser líder. Agora o gestor não, é um cargo, né? Você fazer a gestão. E quase que cronologicamente falando, eu acredito que você assumiu esses cargos antes da Tânia, né? Como foi isso para você? Foi claro, porque você falou que você não é tímido. Você não falou que você é tímido. Eu sou tímido. Você é tímido. Eu sou tímido. E como foi? Vivi, é curioso porque eu não... Você não parece tímido, tá? Só vou te falar. Então, mas é porque... Trabalhou isso. Legal. Acho que é uma coisa que você vai... Você é ansioso. Lembrei, a palavra foi ansioso. Eu sou ansioso, isso. E ansioso mesmo, mas eu sou tímido também, assim. Eu nunca almejei o cargo a posição de líder. E, pelo contrário, eu nunca me via nessa posição. Eu sempre me achava ok.
mesmo na escola e tudo mais assim, eu sempre falei, não, eu sou ok, eu vou passar de ano. Uhum. Eu não vou ser o nota 10. No trabalho é a mesma coisa. Acho que eu trabalho bem, mas eu não almejava o destaque, nem acho que posição de liderança te coloca em destaque, mas... Uhum. E eu tinha na época, eu lembro muito dessa conversa, tem um gerente que era o Antônio Baluz, e o Baluz falou assim, Conrado, eu quero ser gerente de pessoas, na época, na empresa que a gente estava. Uhum. Eu falei, você tá louco, Baluz? Você tá louco? Tá dor de cabeça, sabe? Você ligou para ele depois para falar? Sim, tive a Legal. oportunidade de conversar. Mas assim, era uma coisa que me pegava, eu falei, eu não quero, pelo amor de Deus, porque além do trabalho técnico ali, a gente tinha a questão de gestão de pessoas, eu falei, você tá louco? Eu falei, não, Conrado, eu quero porque é uma forma de eu poder reconhecer o time, ajudar o time a se desenvolver. E aí, naturalmente, eu me vi nessa posição. Uhum. E um ponto da depressão, assim, a primeira crise mais severa assim, que eu tive de depressão, que eu entendi o que estava acontecendo, estava muito relacionado a isso. Porque eu falava assim, eu não quero ter que ficar fazendo politicagem, sabe? Eu não quero estar nessa posição de liderança e eu tentava fugir dela. Uhum. E a politicagem não necessariamente negativa, né? Mas esse trâmite todo precisa ser feito. Exato. E eu não quero. Mas eu saía, então eu procurava sair da posição e eu naturalmente voltava nela. E eu acho que, eu não sei dizer o porquê, né? Acho que tem essa questão da timidez, mas a liderança veio, talvez pela maturidade, pelo tempo de atuação, pela perspectiva, talvez, a gente falou da questão do signo, né? Do aquariano tá ali envolvido com as pessoas, então acho que foram fatores que foram me levando para essa posição. Mas o Conrado é um ótimo influenciador também. Ele fala muito bem, ele agrega pessoas muito bem, acho que isso é super importante para ser um líder, né? E ele fala as coisas de forma muito segura, muitas vezes, né? Então, eu que sou esposa, eu falo para ele que ele tem a boca da mentira. Então, quando ele tá contando uma coisa que não é verdade, eu percebo pelo formato da boca dele que muda, assim, fica diferente. Mas isso sou eu. Sim. Mas no geral, então, no geral, ele se ele fala coisas com muita convicção, ele pode estar falando qualquer coisa, assim, nada a ver. Ele é convincente no que ele fala, sabe? Então, eu acho que naturalmente as pessoas têm vontade de seguir, sabe? Uhum. Mas eu procuro ao longo do meu tempo, né? Assim, então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como atendente de call center. Uhum. E aí eu fui lidando mais com o time, aí eu queria montar, eu gostava muito já de ser talvez mais professor, né? Então, eu preparava alguns treinamentos para as pessoas que estavam vindo para o call center sobre questões dos sistemas dos clientes. Uhum. Então, eu buscava mais essa coisa de ajudar com a capacitação, de ajudar até com o desenvolvimento profissional, pessoal, né? Então, eu ia montando isso e aí você vai vendo algumas questões, você fala assim, cara, um exemplo, né? Eu lembro mais desse episódio, eu tinha que fazer alguns cronogramas para gestão de projeto e era assim, você coloca aqui, a pessoa vai trabalhar 8 horas nessa atividade durante um dia. Mas ela não vai trabalhar 8 horas naquele dia, porque por mais que eu estou trabalhando no cliente, eu tenho uma carga horária de atividades, como era consultoria terceirizada, com a empresa que eu trabalho. Sim. Então eu já sabia, assim, minimamente já não é 8 horas. Uhum. Aí o outro ponto é como as demandas chegam, sabe? Eu falo, gente, não é possível que a gente trabalha, não é possível que essa é a forma de fazer gestão de projetos, de fazer gestão de pessoas. Legal. Então aquilo foi me motivando a também ajudar as pessoas a se desenvolver. Uhum. Então, como eu já tinha mais tempo de casa, como eu ajudava as pessoas a prosseguir dentro da própria casa, né? Então, acho que por isso vai me levando para essa posição de liderança, né? Isso é muito do gestor. Porque o líder, na minha percepção, ele quer que todo mundo faça para que ele atinja os objetivos dele, né? Que podem ser também de todo mundo. Mas o gestor, ele quer transformar a pessoa. Acho que eu acho isso muito... Porque eu estou estudando muito sobre isso, né? E quando eu fui dividir, as coisas se misturam. Para mim, o melhor gestor é aquele que é líder. Né? Se você casa essas duas coisas, perfeito. Mas o gestor, aquele que consegue, ele olha para os outros porque ele já chegou. Então, ele sabe que todo mundo se desenvolvendo, o trabalho dele também vai ficar importante. Mas é quase ser professor. Acho que isso você fala muito bem. Acho que é muito disso mesmo. Assim, como que a gente habilita as pessoas a chegarem, né? Que nem a Tânia falou dessa questão de falar bem. Eu procuro, tudo bem, às vezes eu posso ser mais eloquente ali na fala e transmitir mais segurança, mas
eu procuro não ser imprudente com isso. Sim. Então, eu não quero também que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. Eu preciso entender se o que eu quero que seja feito é o que precisa ser feito. Sim. E aí depois eu levo para essa direção, né? Tem uma frase do Calvin, eu gosto muito daquele quadrinho Calvin e Haroldo. Eu falo assim, eu sou o líder nato, né? O problema é que as pessoas não querem ir para onde eu quero levá-lo. Perfeito. Então, acho que o ponto é o contrário, né? Assim, para onde as pessoas precisam ir, como eu faço elas chegarem lá. Aí onde tem elas mais a precisam. liderança. E para você, Tânia, como é que foi isso? Como é que foi chegar nesse momento de liderança, de gestora? Vivi, você me conheceu na época da faculdade, né? Sim. Então, acho que eu sempre fui incomodada com algumas coisas, no sentido de querer fazer um pouco mais, de querer tá ali com mais contatos, conhecendo pessoas, né? Então, acho que desde a minha decisão de fazer faculdade em São Paulo, eu morava em Poá e eu tinha ali Mogi mais perto. Então, desde que eu decidi que eu queria fazer fisioterapia, eu falei, eu quero fazer em São Paulo, porque eu não quero ficar aqui. Eu quero morar em São Paulo, eu quero trabalhar em São Paulo. E talvez dentro da faculdade é onde eu vou fazer meus primeiros contatos profissionais, né? E assim foi, né? Quem me indicou para o meu primeiro trabalho foi o Roberto Navarro. Então, eu preciso estar perto dessas pessoas. Então, eu sempre gostei de conversar com os professores, de saber o que eles faziam, como eles faziam, como é que foi a trajetória. Na oportunidade que eu tive de participar da comissão que organizava os simpósios da faculdade, os eventos da faculdade, eu quis estar à frente disso, que foi quando a gente se conheceu, né? Então, acho que pelo incômodo, né, de querer fazer diferente, de querer fazer um pouco mais, eu fui indo, né? Até o tema do meu TCC da pós de gestão também partiu de um incômodo, né? Eu via a fisioterapia, às vezes, muito incomodada com muitas coisas, mas sem voz para externar. Sim. Eu vi, na minha experiência, muitos bons fisioterapeutas que acabaram virando gestores por tempo de casa, enfim. E quem estava ali no time todo incomodado com algumas coisas, né? Então, acho que o tema me despertou também daí, né? Então, acho que é isso. Acho que sempre partiu de um incômodo, de uma vontade de fazer diferente e isso, de enxergar em mim também características que eu gostaria e que eu admirava em outras pessoas, sabe? Então, quando eu olhava gestores, líderes que eu admirava, eu falava, nossa, eu acho que eu tenho um pouquinho disso aqui, muitas coisas para desenvolver, mas eu olhava e falava, nossa, eu acho que eu tenho um pouquinho disso aqui, eu acho que eu me vejo assim um dia, sabe? Acho que ao longo da faculdade também as coisas, a cabeça foi mudando um pouco, né? No começo da faculdade eu lembro que teve uma professora que perguntou se eu tinha vontade de dar aula. Falei assim, eu acho muito legal dar aula, mas eu não me vejo manjando tanto assim, a ponto de dar aula, sabe? Eles eu não me vejo tão boa assim. Manjando tanto. Confia em mim. Eu já fui professora, você já foi professora. A gente sabe só um pouco a mais. E é isso, você vai atingindo uma maturidade, de repente, quando você olha para trás, você já fala assim, nossa, aquele professor que um dia eu admirei, de repente não era tudo aquilo que eu pensava, né? Exato. Isso a gente vai conquistando com a maturidade, Sim. né? Então, saí da faculdade, meu primeiro emprego, indicado pelo Roberto, foi para dar aula para um curso técnico da área da saúde. Era uma iniciativa do governo, o Pronatec na época. E eu fui dar aula, tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado de começar a pós e fui dar aula para muitas pessoas mais velhas do que eu, né? Porque eram cursos técnicos, profissionalizantes. Eu dava aula para uma turma de podologia, dava aula de fisiologia para elas. Então, assim, a maioria tem muito carinho por elas, inclusive tem muito contato com elas até hoje. Legal. Eram 50 mulheres na sala e um homem. E era uma sala imensa, cheia de pessoas muito mais velhas do que eu. E a hora que eu me vi falando na frente daquela sala e todo mundo em silêncio me ouvindo, falei, nossa, o quanto é importante isso que eu estou fazendo, né? O quanto o conhecimento que eu tenho, que talvez eu julgo como pouco, o quanto está sendo valioso para outras pessoas que querem muito estar aqui, que dependem disso para se profissionalizar, né? Então, acho que essa primeira oportunidade de emprego que eu tive abriu minha mente para muita coisa. Perfeito. E aí foi isso. Aí um pouco das oportunidades que foram surgindo, mas acho que sempre disso, a partir de um incômodo e a partir de coisas que eu enxergava em mim também, comparando com líderes que eu Achei admirava. ela menos resistente em você. Sim. Né? Nesse sentido, acho que ela foi menos resistente. É porque acho que tem... Eu só ia fazer uma observação do ponto da Tânia, né? Que é a questão do comprometimento que você tem com aquilo que você vai fazer. Sim. Ela estava muito preocupada com o conhecimento que ela tinha. E ela já tinha.
mas também com a forma como ela ia estruturar esse conhecimento. Então, a dedicação dela, o trabalho de preparar isso. A Tânia, muitas vezes eu acompanhei a trajetória dela, né? Assim, eu admirava a capacidade, o empenho dela ali organizando os simpósios. Eu admiro, eu comentei com você que eu aprendo muito com a Tânia de muitas formas, né? Mas recentemente um episódio que me chamou a atenção, até um feedback que ela estava dando para uma colega, a forma como ela deu o feedback, eu tenho mais dificuldade com algumas conversas mais difíceis. Então isso para mim já é um ponto que eu sei, meus gestores sabem, a gente já trabalha isso, mas isso, ela falando, eu falo assim, caramba, que eu queria ser assim. Sabe, assim, são Eu coisas... tenho ódio de gente assim, na verdade. Gente que fala a mesma coisa que eu tô falando, só que de um jeito que a pessoa não tá nem vendo tudo que ela tá falando, e a pessoa ama ela e me odeia. Não é isso? Aí você falaria as mesmas palavras, mas o que ela faz é de um jeito que a pessoa fala assim, muito obrigada. Eu só vou te cortar, eu sei que eu tô te cortando. Não, mas... Eu vi uma pessoa uma vez agradecer porque estava sendo demitida. Por conta da maneira que a pessoa estava falando. É uma arte do qual eu não vou dominar nessa vida. Ele agradeceu, ele era grato à pessoa que o demitiu, era um homem. Então isso é uma arte, realmente. Então, e o respeito pela pessoa, porque eu acho isso muito, muito respeitoso. Com certeza. Eu falasse, olha, isso aqui que você está fazendo, isso aqui não está bom. E não está bom, porque olha o que você está fazendo isso, você está afetando a pessoa dessa maneira. Isso não está bom. E não deixa de ser verdade. Exato. Acho que esse é o principal ponto, né? Sim. Tem que ser verdade. Sim, e não é injusto. Não. Então, é verdade, é injusto. É dolorido para quem está ouvindo. É dolorido, você não nega essa dor. É isso. Mas é crescimento. Exato. Né? Fala assim, se você quer trabalhar com esse time, olha o que você está fazendo. Sim. Olha o jeito que você está falando com a pessoa. Sim. Olha o que você está falando do trabalho dela. Mas eles vão te ouvir de uma maneira diferente do que ela falar. Né? Não sei nem se eu chegaria nessa... Não, eu chego, preciso chegar, mas... Assim, o ponto, para mim, é incrível. Talvez ela conseguiu falar isso no momento em que isso ainda fosse crescimento. Sim. E quem evita conversa difícil, né? Às vezes, isso é ruim pro líder. Mas chega num cenário em que, olha, puxa, aqui já olha quanta coisa já foi afetada porque eu estou postergando essa conversa difícil. Perfeito. Esse é o exercício que eu tenho trabalhado muito. Eu acho que a maternidade também faz a gente amadurecer muito em algumas questões, né? Então, eu acho que depois que eu fui mãe, eu também mudei algumas coisas. Então, a maneira de dar feedback, maneira de conversar, maneira de orientar. Viu? Tá todo mundo que tem criança, Conrado. A gente tem que aprender. A gente tá aqui. Vamos anotar, Conrado, anota. Tratar todas as pessoas que nem criança. Já entendi. Agora tá certo. Educação positiva. Agora educação positiva. Toalha na cama. Faz sentido. Não, faz sentido, porque... Acho que tudo, Vivi. Você tratar a pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado, você alertar a pessoa num momento que você gostaria, que acho que é isso que o Conrado falou. Às vezes perde o time, né? Às vezes você vai dar um feedback num momento que já foi, que perdeu, que já não rola, né? Que você negligenciou lá atrás. Isso. E acho que é isso. E é realmente olhar a pessoa com vontade de desenvolver aquela pessoa. Então, se eu tenho vontade de desenvolver aquela pessoa, assim como eu tenho vontade de desenvolver meu filho. Então, não é que eu vou igualar no mesmo nível que meu filho. Mas eu quero que meus filhos se desenvolvam. Eu quero que aquela pessoa se desenvolva também. Então, se é uma coisa que eu consigo facilitar, ou alguma coisa que eu estou enxergando e a pessoa não está enxergando, é para o desenvolvimento dela. Né? Então, se eu perco o time ali, eu perco essa oportunidade, né? Acho que é isso. Eu acho realmente que eu fui outra depois da maternidade. Não só eu, né? Acho que toda mãe se sente sempre existe isso em você, né? Porque é engraçado, porque eu acredito nesse seu potencial desde sempre, assim. Você ia falar. Não, eu ia só brincar, né? Que a gente falou tratar igual criança, mas não infantilizar. Né? E explicar, talvez seja isso que a gente tem que aprender, Conrado. Né? Voltar em 2 pontos que você colocou. Eu queria te falar que todos os meus alunos, eu sabia quem é pra frente, quem teria potencial, quando ele fala pra mim a seguinte frase: eu não sei nada. Eu falava, esse vai. Porque na hora que você tem dimensão da sua ignorância e da sua incapacidade, é que você enxerga que tem um mundo maior, né? Então, esse quando falava, eu falava, chegamos no momento. Hoje, eu não tenho como negar os meus mais de 20 anos como professora, mas hoje eu faço isso com os que vão ser líder, porque hoje, imagina, não é todo mundo que se vê como líder. Então, às vezes eu enxergo uma liderança, enxergo um potencial muito grande do gestor, mas às vezes ele não se enxerga. Tudo bem. Mas como que eu sei definir as pessoas que têm essa capacidade? Quando elas começam a me ouvir de outra maneira.
elas entendem que existe um processo por trás das coisas, que não sou eu lá em casa, eu falo um palavrão que aqui eu não vou falar pra vocês, eu falo assim, eu não fico imaginando assim, como é que eu vou acabar com a vida das pessoas, vou chegar lá amanhã, vou tomar essa decisão. E a impressão que os liderados têm é que você faz isso, você tá esperando uma oportunidade de acabar com a vida do outro, e não é isso. Para tomar essa decisão, Conrado, como você falou, as conversas difíceis, acho que é um ponto importante pra gente lidar aqui, para você chegar até essa conversa difícil, a gente vai ver que muitas vezes a gente não tomou decisão lá atrás, né? Porque a conversa difícil só chega quando a gente falhou lá atrás. A gente deveria ter falhado no onboarding da pessoa, na maneira que ela entrou, ou então nos primeiros treinamentos, ou então alguma coisa que você falou assim, de acompanhamento. Isso, eu vou deixar aquilo ali, vai melhorar. Você espera por um milagre, né? Muitas vezes você fala isso. Isso cobra um preço muito alto, que às vezes vai ser a conversa difícil, né? Porque a conversa difícil, ela tem vários momentos, mas aquela que você sabe que é a última, né? É uma conversa horrível para todo mundo o tempo inteiro. Né? Então, acho que isso é importante. Mas me fala da sua questão com problemas de ter as conversas difíceis que você tem conversado com sua liderança. eu acho que tem. Aí você falou até assim, a Tânia enfrentou menos resistência na sua minha posição. Aparentemente, na minha percepção. Não, mas acho que é real, inclusive. E isso talvez também tenha a ver muito com personalidade, com criação, né? Não quero falar assim, pai, mãe, vocês são culpados por isso, né? Não é isso. Já passou dessa fase na terapia. Sim. E eu vejo hoje, olhando para o Beni e para a Juju, a diferença dos dois. Então, o quanto tem de personalidade. Não importa o que a gente... Não importa. Já veio, assim, a Juju já de tem... fábrica. Já tem uma Vamos falar personalidade. com Deus? Vamos lá, Deus. vamos deixa mais claro aqui agora o que está vindo. Então, acho que tem uma questão de perfil. Eu era muito tímido, acho que ainda tenho timidez, mas aprendi a lidar com ela. Mas eu era muito tímido, eu era muito inseguro. Por conta da depressão, assim, eu tinha depressão quando eu era criança. Então, as pessoas não sabiam. Não tinha ideia. Não tinha ideia, assim, né? Que pena. Então, e acho que nem era uma coisa que... A minha mãe é até quem fala mais um pouco sobre isso, mas teve um episódio que a gente mudou de casa, eu fiquei deprimido, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu fiquei deprimido um longo período de tempo. E eu não tinha mudado para longe, eu tinha mudado para a rua de trás. Então, acho que isso tudo foi afetando a minha percepção comigo mesmo. Sim. Eu vivi ao longo eu comecei a trabalhar com 14 anos. É muito curioso como eu não quero ficar entrando nesse cenário, mas como eu era elogiado pelas minhas capacidades e tal. Então, mesmo um menino de 14 anos, eu fiz coisas das quais eu muito me orgulho. Mas eu ainda tinha toda uma questão de talvez de percepção, de me enxergar. Também fiz muita bobagem. Eu lembro que eu tinha que comprar, às vezes eu ia buscar salgado pra gente. Um caso emblemático, né? Eu sempre ia com a minha mãe na padaria e eu pegava o pão. E eu trabalhava perto da padaria. E aí eu fui comprar salgado pro pessoal do trabalho comer, né? A gente fazer um lanche. E eu cheguei na padaria, eu comprei pão, porque eu estava habituado a comprar pão. A hora que eu voltei com pão pro trabalho, o pessoal falou assim, Conrado, o que é isso? Eu falei assim, não tinha os salgados, eu comprei pão. Com a boca daquele jeito que só você sabe. Só eu então, esse desenvolver, esse autoconhecimento, isso demorou para vir. Eu achava que eu era uma máquina. E a gente falava muito sobre isso no trabalho. Assim, depois eu fui, né, com 18 anos, eu entrei numa grande consultoria e eu falava, não, eu tinha um pensamento, quando o contrato com o cliente aqui em São Paulo acabou, eu fui ver de mudar para Hortolândia. Porque eu queria continuar trabalhando. E Hortolândia parecia ser o primeiro lugar que eu teria uma oportunidade de continuar trabalhando naquela empresa. E eu pensava simplesmente assim, não importa onde, não importa com o quê, não importa como. Eu tô aqui para trabalhar, eu sou um trator. E quando eu cheguei em Hortolândia, aquilo me afetou de uma maneira que eu vi que eu não era. Meu pai fala muito sobre isso, a gente percebe que a gente tem uma mente. Fala, cara, peraí, eu tenho vontades, eu tenho gostos, eu tenho desejo, que até então eu não reconhecia. Então, esse autoconhecimento, ele veio depois e ajudou a ir formando. Então, essa resistência toda com a liderança, com a minha atuação como líder, por exemplo, ou como gestor, isso permanece até hoje, em alguns momentos, outros eu reconheço totalmente, mas tem muito a ver com esse autoconhecimento. Sim. Então, quem sou eu? O que eu entrego? O que eu sei fazer? Né? Até então, eu não tinha essa percepção. Então, acho que isso... Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se agora deu uma volta muito grande. Não importa. O que você trouxe é muito importante. É muito interessante como...
Porque, sabe por quê? Por isso que eu adoro fazer podcast. É engraçado. A primeira coisa que eu queria ser na vida era professora, né? Depois minha mãe fala que eu entrevistava as pessoas, né? Engraçado, né? E quando eu comecei a consumir podcast, eu falei, um dia eu vou ter... Eu sempre falei, eu verbalizo, né? Eu vou ter um. Igual eu verbalizo várias coisas. Então, vão chegar o momento delas. Então, se vocês quiserem que eu verbalize uma coisa pra vocês me avisem, ela vai transformar uma realidade. E quando a gente fala de... Porque todo mundo vê o fim. E que eu sempre quis trazer para as pessoas é que ninguém fala do processo, de como que as coisas são, né? Ninguém virou gestor um dia pra noite e foi super gostoso, e foi super legal, você subiu num palco e pediu ela em casamento, né? E o que você tá falando faz muito sentido, porque para você virar uma máquina... Não, eu viajo, né? Que você tá falando aqui, eu fico assim, ó, né? Porque você não queria lidar com o que era sensação e sentimento, que era muito doloroso, possivelmente, né? Eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, mas assim, olha só que interessante. Às vezes a gente se torna uma máquina porque o outro lado é muito difícil, é muito doloroso. Só que passa anos e anos e anos daquele garotinho de 8 anos que vai me mostrar no Conrado quando tá 28, 38. Quantos anos você tem? Você não tem 38 ainda? Eu tenho 43. Já tem 43. Quando você tem 43. muito lá na frente, porque a gente muda, mas faz ajustes, né? A gente vai fazendo ajustes para continuar sobrevivendo. E isso é muito importante que as pessoas vejam, porque quem tá ouvindo a gente fala assim, eu não vou ser, olha lá onde que ele tá, olha as coisas que ele fez, ele foi professor, ele foi isso, mas eu não tenho capacidade. Não, você falou de limitações gravíssimas, mas que mesmo assim você entendeu que dá para superar e dá para ser diferente, né? Você colocou a questão de que, como professores, você os admirava, e como você vai ser professora? Até que alguém, eu confio muito no Navarro, ele não esteve aqui ainda, mas ele já é um compromisso aqui público dele estar aqui algum dia. Ele é um dos melhores gestores que eu já vi na minha vida, né? E ele tem uma capacidade que eu compartilho com ele. Se eu tenho uma coisa boa nessa vida, é identificar talentos, né? E eu erro muito pouco, né, quando eu identifico talentos. E ele olhou para você e ele viu exatamente isso que precisava. Talvez a Tânia não tenha todo o conhecimento, mas ela tem o que eu preciso para essa turma. E é isso que é importante. Um bom gestor, ele consegue colocar as peças nos lugares certinho, né? E ele colocou você. E você falou que tem carinho até hoje para essas pessoas. E como foi esse projeto depois? Você continuou? Acabou, na verdade. Foi um projeto do governo, assim, foi pouco tempo, né? Então eu fiquei com essas meninas. A gente foi perdendo algumas ali ao longo do tempo pelo momento de vida de cada uma mesmo, né? Essa turma, como eu falei, era uma turma de podologia, a maioria já era manicure, trabalhava como manicure e tal, tinha sua família, seus filhos. Então algumas por dificuldades da vida mesmo foram passando, outras ficaram até o fim. E aí começou a entrar em coisas muito aplicadas para elas, né? Então aí eu já não tinha mais onde eu acessar, né? Então o meu contato com elas foi dando aula de fisiologia. Mas o carinho que ficou, né? A formatura delas, eu estava lá. Tenho muitas delas hoje nas minhas redes sociais. Elas comentam nas fotinhas das crianças. Tudo são pessoas que eu tenho muito carinho e que também nutriram carinho por mim. Então acho que foi um trabalho muito gostoso de fazer. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, parece que eu não tive tanto receio de aceitar essa vaga. Mas se eu olhar para trás, eu falo, nossa, eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Eu acho que eu devia ter tido um pouco mais de medo. Eu não lembro de ter tido tanto receio, assim, de aceitar, sabe? Mas fui e foi uma experiência muito legal. Tanto pelo contato que eu tinha com outros professores que eram já lá da faculdade, onde acontecia esse projeto. Educadores mesmo, que já estavam no ramo da educação há muito tempo e que palestravam pra gente e tudo. Então, acho que foi um crescimento muito legal, sabe? E de realmente como me portar. Né? Ótimo. Mas acho que você já tinha alguma coisa para você dava aula para as criancinhas? Eu dava aula de balé. Que é outra coisa também que... São pequenas coisas que às vezes eu não dou muita importância. O Conrado resgata muito, né? Da importância disso, né? E realmente, eu comecei a dar aula de balé... Eu tinha 14 anos, dava aula de balé na academia da minha cunhada, ok, tranquilo, era um local seguro para mim. Mas eu passei a dar aula numa agência de modelo. As crianças que faziam book, se agenciavam e tal, ganhavam teatro, balé, passarela, tudo. E eu dava aula de balé para essas crianças. Era um pouco tempo. E ficava na Praça Conrado. Tinha uma praça, né? É verdade. Predestinado. E elas faziam pouco tempo ali, né? É mais uma introdução, mais para desinibir a criança, dar uma noção ali de expressão corporal e tudo. Então, elas faziam teatro, passarela e balé. E eu comecei a dar aula para elas, eu tinha 14 anos. E eu lembro que a dona da agência, ela falava assim, se algum mãe, pai perguntar quantos anos você tem, você fala que você tem 18. E aí, ela chama Tânia também. E aí, eu falava assim, também... Olha a minha cara, eu tenho 14 anos e eu tenho cara de 12, sei lá. Como falar que eu tenho 18, né?
E aí ficou nessa, assim, a gente ficou meio na dúvida se mentia, se não mentia. Era uma conversa que eu tentava fugir. Se alguém perguntasse quantos anos eu tinha, eu tentava Quantos anos você acha que eu tenho? Você sempre vou jogar assim, pra né? Você vai chover hoje, tá no sol. E aí eu tentava fugir, mas às vezes não dava. E eu percebi que as pessoas perguntavam com admiração. Tipo, nossa, você cuida tão bem das crianças. Você nem era uma questão. Você tem tanta responsabilidade com as crianças. Você parece tão nova. Quantos anos você tem? Sabe? Então, quando vinha com essa introdução, eu me sentia mais à vontade de falar. E aí, quando eu falava que eu tinha 14 anos, todo mundo se espantava, mas ao mesmo tempo eu recebia muitos elogios das mães, dos pais das crianças, sabe? Pela responsabilidade mesmo que eu tinha com os filhos, né? E eu acho que isso me ajudou também na maneira de me portar, na maneira de falar, de conversar com os pais das crianças, né? É uma responsabilidade grande para uma menina de 14 anos. Sim. Mas que eu fui desenvolvendo ali. E lá eu fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei dos 14 até os 21. Nossa, eu dei aula lá. Tempo mesmo. Foi. Fiquei até os 21, dando aula lá com as crianças. Que eu acho que também foi outra coisa que me ajudou, né? Vi, e tem pesquisa, assim, o principal medo das pessoas é o de falar em público. Sim. Então, pensando por um líder, e eu falo, outro dia meu sobrinho estava querendo montar um currículo, eu falei para ele, coloca que você dá aula na academia. Eu falei, mas não tem nada a ver com tecnologia. Nossa, mas eu é falei, incrível. Mas é uma capacidade. Sim. Né? Acho que isso tem muito a ver também com a Tânia, assim, o fato de você dar aula, o fato de você subir num palco, o fato de você se apresentar com grandes grupos, né? O quanto isso ajuda na formação do líder, né? Quando a gente vai olhar num currículo, é interessante. Todo mundo está fazendo o mesmo currículo, basicamente, né? Quando você olha esse diferencial, o gestor, ele sabe onde ele vai aproveitar, né? Então, esse ponto é bem importante mesmo que você colocou. E aí, você vai para o hospital, e quando você sai do hospital e vai fazer gestão, você já fazia dentro do hospital? Como que era isso? Como é que você se vê fazendo algumas atividades que eram de gestão? Então, eu sempre tive vontade de estudar gestão. E isso é o que eu encontrei, né? Siri, I'm sorry. Eu sempre tive vontade de estudar gestão e eu ficava esperando um melhor momento para isso, né? Então, logo que eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, precisava da especialização para trabalhar e tudo, e eu já tinha vontade de estudar gestão desde a faculdade. Me falava, em algum momento de maior maturidade profissional, eu vou fazer isso. E aí, você começa a trabalhar, e trabalha num hospital, aí vai pro noturno, trabalha em 2 hospitais, trabalha noite e dia, faz plantão de 24, 36, e começa a ficar afogada de plantões ali. E aí, quando eu julguei que seria um momento, falei, bom, saí do noturno, né, que era uma coisa que eu queria. É uma conquista, sim. Falei, pra mim, o noturno tem prazo de validade, assim, e o meu já deu. Eu admiro quem tá lá há 10, 15 anos no noturno, mas pra mim teve um prazo de validade. Eu falei, não aguento mais a noite. Tinha muita enxaqueca, enfim. E aí, quando eu saí do noturno, eu falei, bom, acho que agora é um momento de estudar gestão. E eu sempre fui muito mais do presencial. Aí, me inscrevi no curso da PUC de gestão presencial. A gente teve uma aula presencial, Aí, pandemia, fechou tudo. Falei, que ótimo. Então, a gente adaptou toda a pós para ser feita ali online, né? Mas de forma ao vivo. Mas realmente adaptado. O curso não era preparado para o online, ele era preparado para o presencial. Então, acho que foi um desafio para todo mundo, tanto para os alunos, quanto para os professores, para o coordenador do curso, enfim. Mas fizemos. Engravidei do Beni, o Beni nasceu na minha última aula da pós. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, voltei para o hospital que eu estava, na assistência mesmo, né? Mas, assim, dentro da assistência, quando a gente começou o serviço lá no hospital, tive contato de escrever um documento, ajudar alguma coisa assim nesse sentido, mas nada muito formalizado, assim, né? Administrativo. Mas aí, pouco tempo depois que eu voltei da licença, a gente ia iniciar mais um serviço de nefrologia, né? A gente já tinha iniciado com a Natália lá em outras clínicas e ia expandir para uma outra unidade. E precisava de alguém para ir para essa unidade. Num primeiro momento eu fiquei meio resistente a ir, porque eu tinha um apego com o hospital. Né? Eu falei, sair do hospital, será que eu saio? Não sei o quê. Sabe um negócio que você criou raiz ali? Eu falei, não me vejo trabalhando fora do hospital. Mas falei, vou aceitar o desafio, porque tá num momento onde eu tô estudando e quero me desenvolver para gestão. Acho que preciso olhar para as outras coisas. Era um momento de implantação de serviço, que apesar de já ter começado em uma unidade, precisava replicar para outra. Então, eu falei assim, eu vou ter contato com escala, com agenda de pacientes, com escrever
POPs, protocolos, rotinas. Uhum. Vai começar comigo, mas logo a unidade é grande, então logo eu vou ter outras pessoas junto comigo. Uhum. Não necessariamente eu estou numa posição de liderança, mas ficaria ali automaticamente numa posição de referência, porque comecei ali. E ali eu acho que as portas para liderança e para gestão foram se abrindo mais, assim, né? Então, num determinado momento ali da clínica, a gente ia iniciar o processo de acreditação internacional e a gente não tinha um setor da qualidade, não tinha ninguém responsável pela qualidade na clínica. Uhum. E quando a acreditadora chegou, ela falou, a gente precisa ter alguém que vai ser a ponte da acreditadora com a clínica, né? Alguém que vai liderar a acreditação e que vai garantir que as coisas estão sendo feitas e vai liderar todo o processo. Nesse momento, a Nath, que era a nossa supervisora da fisioterapia, foi convidada para assumir esse papel. Então, a gente brinca que o primeiro papel era ponte, era ser uma ponte. E ela foi muito bem, essa ponte, uma ponte muito sólida. E a Nath estava grávida também. Então, tinha um tempo, ela ia conseguir entregar a acreditação daquela unidade, mas quando começasse a da outra unidade, precisaria de outra pessoa, porque ela teria neném. Então, começou mais uma coisa também. Quando a Nath sair, quem que vai ficar no lugar da Nath? E aí, a Nath liderou todo o processo, finalizou. E aí, eu fiquei no lugar dela. E eu estava na licença da Júlia, da minha filha mais nova. Então, foi uma passagem de bastão, assim, que eu brinco com a Nath, que ela jogou o bastão, eu peguei, caí, rolei com o bastão. E foi assim a nossa passagem de bastão. Entre a amamentação e ela muito grávida, e eu tendo que pausar um pouco porque a Juju estava chorando. E foi assim. Então, a Nath entregou a acreditação lá, teve a Lívia, e quando eu voltei da licença, eu fiquei ali, eu brinco que eu falo que eu fiquei tomando conta do cargo dela, porque já estava tudo certo para que ela fosse efetivada como coordenadora da qualidade, nesse retorno, né? Então, durante 6 meses, eu fiquei liderando a acreditação lá da clínica, então garantindo que tudo que tinha sido feito em uma unidade acreditada ia continuar, e replicar tudo aquilo na outra unidade para que a gente passasse pela acreditação. Então, com 6 meses, a Nath voltou e a gente ficou junta nisso. Então, a Nath assumiu como coordenadora da qualidade, eu fiquei como apoio dela nesse processo por mais 6 meses. E acho que foi um período crucial da minha carreira, assim, onde eu aprendi muito, amadureci muito, tive contato com outros assuntos, assim, diretamente com a diretoria da clínica, sabe? Assuntos muito que até então a gente não tinha contato. Conhecer melhor outras áreas, né? Então, quando você começa a fazer auditoria, mapear processo, fazer indicadores, você começa a entender um pouco ali do que é o do outro também, sabe? Então, foi um crescimento muito legal mesmo. E aí, acabando a acreditação, a gente conquistou o selo lá na segunda unidade, acabando a acreditação, aí meu apoio com a qualidade encerraria e eu ficaria como supervisora da físio apenas, né? Então, é nessa posição que eu tô hoje, eu tô como supervisora da fisioterapia. Gosto muito de estar com o time, acho que um prazer que eu tenho é de ver as pessoas se desenvolvendo mesmo, então o que eu posso apoiar para isso, eu faço. Eu sinto que eu estou onde eu quero estar, onde eu me sinto bem, acho que fazendo um auto-julgamento, eu acho que eu faço bem aquilo que eu me proponho a fazer, tá? Então, acho que essa transição que eu queria fazer, ela tá feita, ela começou. Não tem volta, né? Não tem volta. Eu não consigo me ver na assistência de novo. Gosto muito e eu acho que a assistência formou quem eu sou hoje. Ótimo. Se não fosse esses 10 anos de assistência, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas eu não me vejo na assistência de novo. Acho que meu tempo de assistência acabou. E é isso. Acho que foi... Eu queria, mas acho que o universo conspirou a favor das coisas irem acontecendo também, sabe? Naturalmente. Muito legal. Vocês dirigem? Sim. Vocês fizeram autoescola. Da autoescola para a vida, tinha alguma coisa a ver? Na opinião de vocês? Para dirigir na 23 de maio. Acho que eu posso falar mais desse assunto, porque o Conrado, ele sempre dirigiu numa boa, né? Acho que desde muito novo. Eu tinha muita vontade de dirigir, Vivi, muita. Eu enchi o saco do meu pai para ele me ensinar a dirigir, e aí um dia, de tanto que eu perturbei, ele falou assim, tá bom, eu vou te dar a primeira lição de direção. Eu sentei toda empolgada dentro do carro. Ele virou pra mim e falou assim, você só pode dirigir com 18 anos. Você tinha quantos? 17. Voltava pouco. Voltava. Eu fui com 16. Falei, tá bom, pai. Então tá bom, acabou a aula ali, entendeu? A gente encerrou a aula ali, meu treinamento. E foi assim, quando eu fiz 18 anos, eu queria tirar carta,
Mas meu pai queria que a minha irmã mais velha tirasse também. Minha irmã mais velha também tem 10 anos a mais que eu. E ela ainda não tinha, mas ela também não tinha muita vontade, assim, de dirigir. E ela estava fazendo um curso na época, então ele falou assim, espera ela terminar o curso para vocês conseguirem fazer, e aí vocês já fazem juntas. Então fizemos o CFC lá juntas, tal, tiramos a carta, beleza. Eu me sentia radiante porque eu tinha a minha carta. Mas eu não pegava o carro do meu pai. Ele não deixava, não tinha muito motivo também. E também não pegava o carro que o Conrado ficava era com a Paraty na época, né? Eu achava a Paraty um carro enorme. Falei, meu Deus, eu tenho muito medo de dirigir isso ainda aqui. pra estacionar, tá? Então também não pegava. E eu acho que esse tempo todo que eu fiquei sem dirigir foi me dando muito medo, Vivi. Muito medo. Então eu desenvolvi um medo muito grande de dirigir. Eu tinha crise de ansiedade dentro do carro, eu não sentia minhas pernas. E aí eu não podia mais continuar tentando, porque eu realmente não sentia minha perna ali no pedal. E aí o Conrado era super paciente, tentava me ensinar, mas eu me sentia, eu precisava explodir com alguém. E era ele que estava do meu lado. Então assim, mesmo ele sendo muito ela gentil, explode, eu acho que mas ela grita. É muito. Tá bom, graças a Deus. Eu faço essa analogia porque, assim, eu acho que nenhuma coisa que você estuda vai te preparar para a vida real, né? Sim. Então, você ouve você falando assim que você vou fazer um processo de transição. Gente, que processo de transição? Quando você estiver lá assinando, eu tenho uma amiga mesmo, a Aline Sabadini, que fala assim, que nome que tá na porta? A pessoa que tá com o nome na porta, a que assina, ela só vai saber no dia que ela assinou. O dia que ela assinar um documento falando que ela vai saber o que é de verdade, né? Então, você colocou a questão de alguém ter te dado essas oportunidades, mas você fez essa oportunidade muito antes, quando você decidiu, né, que você seria essa pessoa. Então, assim, por isso que eu acho importante falar para a audiência que às vezes você decide as coisas muito antes delas acontecerem, e é muito importante você ter esse domínio, porque quando acontecer, ninguém vai ter preparado. Ninguém está preparado para a vida real. Ninguém. Então, você faz autoescola, uns traumatizam, outros tentam destraumatizar, mas ninguém vai te preparar para a vida real, né? Então, e você se colocar numa situações. Outra coisa que eu acho válida eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é o Sérgio Mingroni, não está mais entre nós, que ele falou assim, eu ia ter muita dificuldade de ser mulher, que eu não falo não. E eu ficava quieta, eu nunca falei isso pra ele, nunca falei em público, eu falei assim, eu também não falo não. Todo mundo que mandava eu fazer uma coisa, eu falava sim, 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 porque eu queria saber o que estava acontecendo, a oportunidade, e eu aprendi muito nova que às vezes dando aula, às vezes é fazendo uma planilhinha no Excel, que você fala assim, você sabe mexer no Excel? Sei, você fazer uma planilha, que eu aprendi lá atrás por causa de uma coisa nada a ver. E essas oportunidades fazem a gente, esse montinho de oportunidade faz a gente ser quem a gente é, né? Então alguém enxerga, dá oportunidade, ok, mas a sua oportunidade é você que faz, né? Acho isso legal. Mas você ia falar alguma coisa? Sim. Não. Talvez que ela dela briga com você enquanto eu ia entrar nesse mérito, acho que a gente não precisa, senão ela vai brigar comigo depois. E por fim a direção foi depois, né? Depois de alguns anos que eu tava, eu falei, não, eu preciso. Já tinha tentado fazer aula para habilitados, não tinha rolado. Mas ao mesmo tempo eu falava, gente, eu preciso dirigir. Qualquer pessoa dirige, faz um monte de bobeira no trânsito. Eu que quero fazer tudo direitinho, sabe? Mas isso que é o problema, é querer fazer tudo direitinho. Não dá em São Paulo. Acho que esse é um ponto também, Vi, porque fica muito uma preocupação. E eu falava muito isso observando a Tânia e alguns colegas que a gente saía e tal, sempre estava muito com pessoas da saúde, né? Fisioterapeutas. E eu era de tecnologia, então eu saía do meu trabalho da tecnologia e a gente ia tomar cerveja com o pessoal da saúde. E tem uma coisa, acho que da saúde, e é uma característica dos profissionais de saúde, tudo é muito protocolo. Muito protocolo. Eu preciso fazer aquilo de acordo com o protocolo. E nem a Tânia, tem uma frase dela que ela fala sobre, por exemplo, o processo de parada. Se eu for falar qualquer coisa para a Tânia, que é uma coisa que é o escopo do trabalho dela, mesmo que eu fale assim, Tânia, só não esquece de ver tal coisa. Conrado, isso baixa a palminha. Acho que é palminha não. Palminha não. Ela fala assim, isso é meu. Pode deixar, isso tá comigo. Eu sei que eu tenho que fazer isso, sabe? E eu lembro de um paralelo com o treinamento para parada. Se alguém vai falar para alguém que, isso aqui... lembra que você tem que fazer tal coisa? Eu falo, lógico que eu lembro. Eu sou treinado para isso, né? É uma ofensa eu falar para alguém da saúde uma coisa que está num protocolo. Perfeita. Excelente observação. É uma ofensa pessoal. Então, e acho que isso tem muito a ver com essa forma de pensar. Assim, você imagina como é que é trabalhar com vários profissionais na mesma área. Bom, você já fez, né? E tem a questão da cultura do erro também, né? A gente não pode errar. A gente não se permite errar, né? A gente tenta desconstruir a gente é treinado para isso. Mas a gente é treinado para não errar.
Porque um E erro acho- custa uma vida. Então, Exato. a gente é muito da perfeição, né? De buscar a perfeição. E acho que isso tem muito a ver com uma forma de pensar que é embutida ali, que é desenvolvida nessas pessoas. Acho que tem, lógico, tem talvez uma parte da personalidade, que os bons profissionais de saúde já têm também isso na personalidade, mas que leva muito para esse cenário de eu tenho que saber o que eu tenho que fazer desde o momento 1. Uhum. Se eu vou me aventurar, se eu pensar em ser um gestor, Uhum. eu tenho que saber tudo que o gestor tem que saber. Uhum. E não é assim. Uhum. Então, tem uma diferença entre o protocolo assistencial e o protocolo de gestão. A gente fala, eu gosto muito do livro ali, A Quinta Disciplina, que fala muito sobre uma instituição que aprende, né? Uhum. E pra gente, em tecnologia, em inovação, é isso o tempo todo, assim. Eu não sei como eu resolvo um problema complexo. Esse problema vai se apresentar. Lógico, eu tenho ferramentas, eu tenho métodos, mas ele vai se apresentar e eu vou lidar com isso. Uhum. Você falou, eu vou falar sim. Uhum. Sabe, Angélica, eu sei, o que você precisa? Uhum. Isso, quem sabe mais é meu irmão, né? Nem, às vezes seu irmão tem 10 anos e vocês têm isso muito legal em tecnologia. Vocês não importa a idade, Sim. né? Se for um Sim. cara muito novinho, vocês falam, beleza. A competência é competência, né? É. E quem tem ela, Interessante isso. não é a competência de adquirida Background, com- perfeito. Não, putz, isso aqui ele sabe fazer. Cara, me ajuda com isso aqui. Então tem acho que essa questão que é muito posta. E isso dificulta muito o avanço também das pessoas assistenciais para essa visão de gestão. Sim. Porque é muito uma visão protocolar. E eu não estou falando que é de qualquer jeito, né? Que é feito de forma improvisada, às vezes também, sim. Mas a gestão em si, ela lida com um processo de desenvolvimento, de aprendizado, de várias Não, questões. Não é exato o tempo inteiro, assim, né? E isso que você falou também é perfeito, porque e para assistência mais ainda, esse processo de se tornar líder começou há muito tempo. Lá no simpósio que ela fazia, lá na faculdade. Perfeito, Então, é isso. E a síndrome do impostor também ela é muito presente, né? Então também saber lidar com isso é importante. Bem colocado. Você colocou pontos assim impressionantes, os dois, né? Muito, muito gostoso de ouvir e falar. Eu acredito que eu sou uma pessoa melhor porque eu ouço muitas pessoas e eu ouço de verdade, né? Eu tenho uma característica que eu falo assim, você tá bem? Eu tô olhando pra você, tô perguntando de verdade. Mas voltando aqui, um dos meus maiores desejos de fazer o Líder 11X que vocês viram, que é esse produto, é porque eu não ouvia ninguém falando das particularidades da saúde que você observou. Quem trabalha na saúde é diferente. Então, eu fiz muitos cursos de gestão e liderança, mas não falavam a verdade lá dentro. O que você passa lá no skin the game mesmo, né? E eu sempre quis falar isso para as pessoas, né? Porque não às vezes eu lido com pessoas, que nem o meu coprodutor, o João, ele vai falar uma coisa para mim e eu falei, João, isso não existe em saúde, não adianta, não tem como eu ter essa escorregada, então não dá. Saúde é uma coisa muito assim, a gente é treinado para não errar. Não existe essa conversa diferente. Você tem que conversar de uma maneira mais fácil. Não sei como é que faz isso, eu sou o tempo inteiro escrevendo e-mail para o hospital. Então eu falo escrevendo e-mail para o hospital. Mas a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é tecnológica, né? Você imagina para a saúde, né? Quando a gente vai falar de medicina, é milenar, né? Quando você fala de enfermagem, fisioterapia é muito mais jovial nesse sentido. E a gente... Foi uma das perguntas que eu abri caixinha esses dias, foi muito legal, sobre a tecnologia entrando na área da saúde, que eu vejo com muito bons olhos, mas a esmagadora maioria dos meus colegas, que eu tô falando colegas da saúde, isso todas as áreas, não veem com um bom sentido, um bom olhar. E você, Conrado, eu preciso ler do jeito que está escrito aqui, porque foi uma coisa muito interessante que eu li aqui. Você é gerente do time de inovação em garagem, Sim. que eu não sei o que é responsável pela construção de POCs, que eu não sei o que e protótipos, que eu sei o que e pilotos também, de soluções de uso de tecnologias triviais em saúde, e ainda não triviais em saúde. Então, vocês estão construindo o futuro, é isso? Eu também não sei o que tá aí, mentira. Não. Tá no seu LinkedIn, Foi o chat GPT que não, brincadeira. Você tá usando o DeepSeek, falar nisso? Não usei ainda. Não usou? Não. O que é a garagem, Vivi? Quando a gente começou o processo ali de transformação, vou falar aqui muito por mim, mas falando da instituição, né? A gente foi trazendo mais uma visão mais moderna da área de tecnologia para a instituição de saúde. Acho que esse é uma mudança que precisa ser feita. A gente pensa muito em tecnologia como algo distante, Sim. algo muito controverso. Né? A instituição de saúde, por outro lado, por conta de modelos de pensamento, de gestão também, a tecnologia é muito... O rapaz da TI que vai configurar minha impressora. Quando tá funcionando. Perfeito. Eu sempre quis trabalhar na área da saúde, mas eu acho que nunca tinha estômago
não tenho estômago para entrar numa área assistencial. Mas sempre quis fazer esse casamento. Quando saí da faculdade, eu comecei a fazer um mestrado em engenharia biomédica, que eu não terminei na época por maturidade mesmo. E aconteceu lá em 2020, na época o Diego, que era gestor no hospital, trabalhava com desenvolvimento, me chamou, e aí foi um ponto que eu estava atuando com abordagem ágil, modelo de liderança ágil. E ele falou, Conrado, a gente estava tomando cerveja. Conrado, tem uma vaga para você no hospital para falar de agilidade. Eu falei, Diego, eu não sei o que é, mas é minha. E aí é o ponto que, assim, eu normalmente não teria essa autoconfiança, mas eu queria tanto que eu falei assim, é minha, Di. Eu vou, essa é minha. E aí eu fui, fiz a entrevista, fiz o processo, assim, foi muito, muito bacana. E essa mudança institucional, né? Isso começou lá em cima na época, o executivo, o corpo executivo, as pessoas entenderam e falaram assim, a gente precisa fazer uma evolução na instituição. Então, eu cheguei ali mais como um agente já na parte operacional. Mas isso levou a gente a construir uma diretoria de inovação. Então, existe hoje uma estrutura, isso começou como uma diretoria de tecnologia e inovação, hoje é uma diretoria de inovação, porque a gente fala assim, a inovação não é só a tecnologia, Sim. é processo, é pessoas. Sim. E isso, eu preciso reconhecer, isso é muito forte nas áreas assistenciais, inclusive. Assim, eu vejo, as pessoas já fazem inovação. O que a gente está fazendo é buscar uma forma de dar mais método para essas pessoas. Então, Legal. eu não é a área que eu estou, a inovação não está aqui. Uhum. Aqui está uma forma de ajudar quem faz isso. Isso está na ponta. Uhum. A gente pode depois puxar uns projetos, mas é fisioterapeuta, é TO, é fono, é médico, é médica, é enfermeiros, enfermeiras, técnicos falando de inovação. É muito legal. Agora, a garagem é um time menor. E qual que é a ideia? Tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, reconhecimento facial. Reconhecimento facial, os bancos já fazem. Você está no app, você vai trocar apagou o aplicativo, precisa reinstalar, ele vai fazer o reconhecimento facial. Mas algumas coisas ainda não são triviais na saúde. Verdade. Ou porque existe uma necessidade de uma regulação, de um processo científico. Ai, tem muito isso, né? A gente é chato com isso. Mas precisa. Precisa. Mas Acho que é isso. E o outro ponto, talvez, é porque simplesmente como a tecnologia, ou esse processo todo de tecnologia nas instituições de saúde, eles ficam em segundo plano, isso também não está absorvido pela instituição. Uhum. Então, a garagem, eu venho para fazer prova de conceito, e se a prova de conceito deu certo, a gente faz um protótipo, faz um piloto. E aí nós estamos falando de coisas como realidade aumentada, inteligência artificial. A garagem, ela surgiu, o nome não é por conta disso, mas é uma ótima conexão. Ela surgiu por conta de um projeto de 5G que a gente foi fazer na ambulância. Nossa, que legal! Então, foi uma coincidência interessante, mas ela surge para habilitar a instituição, a gente validar algumas coisas e habilitar a instituição com algumas tecnologias ou agora mais também processos que não são comuns para a saúde. É dito que as maiores empresas de tecnologia nasceram numa garagem. Numa garagem. E por isso, o nome em garagem a IBM tem uma área que ela chama de um processo que ela chama, inclusive um método que chama de garage, e a gente foi se espelhando nessas. Depois algumas áreas surgiram com o nome garagem. Então, muito legal. Esse é o foco. Eu, como fisioterapeuta, posso chegar para a equipe de garagem e falar assim, eu tenho uma ideia? Sim. Isso é bom. Sim. E aí a gente tem feito também o processo contrário. Uhum. Porque enquanto você pode ter um problema que você está pensando e falando assim, poxa, para eu corrigir isso aqui, eu preciso trazer uma solução X, comprar de repente um software Y, e eu posso falar assim, olha, não, a gente pode desenvolver em conjunto. Então, um exemplo real, a gente fez a primeira segmentectomia de pulmão usando o óculos de realidade aumentada, o HoloLens, que foi um processo muito interessante que surgiu de uma conversa com um médico. E aí tinha um colega nosso que é fisioterapeuta, o Wellington, ele estava em Brasília, e a pessoa do meu time que atua com óculos está em Brasília. Eu falei, Wellington, eu queria muito que você visse. E aí ele parou na hora do almoço, colocou o óculos, aí ele começou a ter ideias. Falou, opa! Então, o fato de eu conseguir apresentar também algumas coisas, falar assim, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. Cara, testa isso aqui. Aí, isso ajuda também a expandir a visão. Então, tem uma frase do Lean que fala, para quem só conhece martelo, todo problema é um prego.
se eu não ajudar as pessoas a também conseguir a conhecer as outras ferramentas, né? Então a garagem também tem esse objetivo. Então a gente levou para o Wellington da reabilitação, ele testou o óculos e falou, pô, eu posso usar isso para fono, eu posso usar isso para TO, eu posso usar isso para físio. Então a gente começou a fazer esse processo. O inverso também acontece. Tá? E aí é o ponto que a cultura, a gente com a área de inovação tem trabalhado muito nessa cultura de fazer as pessoas olharem mais e falar assim, eu posso inovar, às vezes com uma planilha de Excel, às vezes com uma IA. Então tem feito esse movimento. Eu acho muito legal o trabalho que ele está fazendo lá. Porque é isso, eu acho que o profissional da saúde, a gente vai se enfiando cada vez mais em ficar especialista naquilo que a gente escolheu fazer, na nossa especialidade e pronto. Sim. E a gente deixa de olhar para outras coisas. Então, quando eles vão facilitando esse caminho, eu acho muito legal. O Conrado, por exemplo, por muitos anos eu não sabia explicar o que o Conrado fazia. Eu também não. Eu não sabia, porque assim, eu falava, o que você faz é tão diferente do que eu faço, é tão distante da minha realidade, eu não sei explicar o que você faz. E aí, quando ele foi vindo para a área da saúde, aí as coisas foram se conectando, foram fazendo assim. Falei, agora as coisas estão fazendo mais sentido para mim. Então, o quanto eu aprendi com o Conrado, ele fala que ele aprendeu muito da área da saúde comigo, mas o quanto eu já aprendi também, né, de ferramentas, de gestão, de liderança, de processos, de projetos, enfim, uma infinidade de coisas com ele. Coisas que eu não fazia ideia, não entendia nem um pouco, né? Então, quando eles chegam lá com esse propósito de unir mesmo, e não deixar distante. Aqui é a parte de inovação e aqui é assistência. Não, é todo mundo junto, é ir lá na ponta. Outro dia ele me mandou uma mensagem, falou assim, estou assistindo uma cirurgia de crânio, estou assistindo uma cirurgia de pulmão. Desmaiou no meu parto, mas ok. Ela falou isso com água pra mim. Eu falei, que é seu profissional, filho. é trabalho, né? Não tem envolvimento. Qualquer coisa fora do trabalho eu desmaiaria. Mas é muito legal, ele tá indo lá na assistência mesmo, lá na ponta, e lá tem ótimas ideias, né? Mas talvez falta isso, falta alguém para mostrar o caminho, Sim. né? Então, você tem essa ideia, eu vou te mostrar como que a gente pode fazer ela. Muito mais fácil, né? Como que a gente pode aproveitar essa ideia, como que ela pode ser construída. É muito legal. E tem uma coisa também, todo mundo fala, né? O médico é difícil, o médico... E aí eu brinco lá dentro, né? A gente fala que o médico é difícil, mas o profissional de saúde também, o de tecnologia. Eu gosto de chegar com um monte de jargão. Eu chego lá com um monte de termo que ninguém conhece, com um monte de expressão que ninguém conhece. É lógico que eu estou criando uma barreira. Eu não quero essa barreira. Né? Então, eu quero parecer inteligente ou eu quero construir uma coisa em conjunto. Então, se a pessoa chega para mim e fala de, sei lá, de CPAP, BIPAP, sarcopenia, não fazia agora. Duvido, acho que você sabe tudo, né? Agora eu tô aprendendo. Esse casamento foi muito vantajoso para você, Conrado. Foi muito vantajoso. Foi. Em muitos aspectos. Não, é incrível, assim, porque... E é curioso isso, Vivi, porque assim, eu sempre quis atuar na saúde. Sempre. Nunca tinha, em 20 anos de jornada ali, nunca tinha vindo para mim um cliente de saúde. Mas muito legal isso. E de repente, né, e aí toda a minha vivência com a Tânia... Te preparou para isso. Exatamente a mesma coisa que você falou da gestão para ela. Então, isso não acontece. Por isso que eu pude chegar pro Diego e falar assim, Diego, é meu. Eu sabia. Eu me preparei. Eu vivenciava o hospital através dela. E o Conrado tem uma característica muito forte nele, ele é curioso. Ele é muito curioso. Então, qualquer grupinho que ele for conversar, ele vai se encaixar. Ele nunca vai ser o cara que fica lá assim quietinho, tipo, putz, não tô me enturmando no assunto. Porque se ele não sabe, ele pergunta. Ele não tem vergonha de perguntar. Ele é muito curioso de entender tudo, como funciona. Mas como que você faz isso? Mas como você fez aquilo? Então... ele sempre ficou no meio da gente, é o que ele falou. Depois do plantão, eu saía com o pessoal do hospital, ele era o único ali, fora do ambiente. Ouvindo de assunto do plantão, o que tinha acontecido no plantão, ouvindo ali com uma atenção. E com uma curiosidade de entender, né? Aquilo que a gente fala na nossa linguagem, muitas coisas ele não entendia, agora ele já entende. Então, acho que isso é uma característica muito boa. Ele é curioso. Eu concordo. É uma das características mais importantes do ser humano, é a curiosidade. Tem aquela frase, né? O importante são as perguntas e não as respostas, né? Quem sabe fazer pergunta tem muita coisa. Sim. Agora, se a gente pudesse colocar assim, em pouquíssimas palavras, qual foi o seu maior desafio e qual foi a sua melhor solução que você olha assim e fala assim, não, essa aqui eu arrasei?
Eu acho que o maior desafio da minha carreira foi realmente assumir esse processo da acreditação lá da clínica, né? Acho que pelo momento mesmo que eu estava, né? Pós-licença maternidade, né? E realmente numa área muito nova, né? Uhum. A gente tem muito contato com a área da qualidade dentro do hospital e tudo, mas não é uma coisa que eu atuava, né? Uhum. Então, acho que o maior desafio foi esse. E o resultado, com certeza, é uma coisa que a gente olha e se orgulha muito, né? A gente conquistou o selo baseado naquilo que a gente fez, né? Então, acho Mas que você consegue olhar seu trabalho e ver que foi incrível. Consigo olhar meu trabalho e dizer que foi bom. Incrível. Incrível. Isso. Incrível é uma ótima palavra. Menos que incrível, eu não admito. Porque a gente ia conversar sobre isso. Sim, Né? sim. Acho que é importante você olhar isso, porque assim, sabe quando os fisioterapeutas estão em processos de acreditação ou então em qualidade em hospitais? É muito pouco, né, Vivi? Eu não conheço. É uma área muito fechada da enfermagem Exato. ainda, né? Eu não conheço. E por quê? Pouco Por nossa acesso. responsabilidade, você falou isso no nosso almoço. Sim, Né? sim. Então, assim, é se colocar num movimento que está ainda muito difícil pra gente chegar e a gente percebe que a gente consegue também fazer. Sim. Né? Acho que isso que é perfeito. E você foi excelente. Obrigada. Parabéns. E você, Conrado, em poucas palavras, seu maior desafio e seu maior sucesso? Eu acho que o meu maior desafio é o trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, Uhum. né? Talvez pela complexidade, pelo carinho que eu tenho pelo tema, pela complexidade mesmo do assunto, né? Não é só chegar lá e fazer qualquer coisa, Sim. né? Nunca foi isso, Sim. mas para a saúde isso é mais complexo. Sim. Muito mais complexo. E aí o que eu acho que é valioso é essa conexão de coisas, a minha curiosidade, a bagagem do que eu pude levar, o conhecimento, acho que minha visão. Eu gosto muito de falar ainda como me olhar como um analista de sistemas, Uhum. e olhando para sistema complexo. Então, não é mais o analista de sistema que desenvolve, mas que lida com esses sistemas. Então, acho que é nesse sentido, Vivi. E saber que ali eu sou um coadjuvante, Uhum. né? Saber que existe toda a complexidade da saúde Uhum. e eu estou tentando levar uma coisa para complementar isso tudo e não alterar nada disso. Perfeito. A gente tem um quadro que vocês vão fingir que vocês não sabem, né? Que graças a Renato, eles viram lá Valeu, na Renato. sala, né? Chamado Fatos e Sensações. Ó, Renato! E o intuito é que vocês falem qual que é o fato e qual que é a sensação para vocês. Primeiro. Esse aí a gente não tinha visto. Esse o Renato não liberou a prega, não. Essa foto, Vi, é bem lá no comecinho, né? Foi. Das Isso primeiras, foi. assim, de quando a gente se conheceu. Foi no aniversário da Carol. Carol era bailarina também na academia e eu tava atacando de fotógrafo e a Tânia comigo ali, né? Acho que foi um dos primeiros que a gente foi junto, né, Tá? Porque aí tinha isso também. O Conrado tinha a fotografia como hobby, mas acabava que a gente fotografava um casamento, um aniversário, sempre de pessoas conhecidas, assim, Uhum. né? Mas sempre tinha alguma coisa. E a Carolzinha era do balé também. O Conrado foi fotografar e a gente tava ali num momento de descontração. E é uma foto que eu gosto muito porque ela, acho que primeiro que ela esconde meu rosto. Não, mas eu gosto, essa foto ficou na minha mesa do trabalho por muito tempo, Que assim. legal! E as pessoas gostam dela, assim, acho que expressa muito da gente, né? A expressão da Tânia, acho que lembra muito um momento divertido. Sim. E do lado direito ali... Não é a Tânia de novo? Não, sou eu. É a Essa sou Tânia, eu. é a Tânia, bom, é a essa sou eu. Tânia, é a Tânia. Enfim. Não, a do lado direito também foi acho que logo no começo, assim, né? Era do balé também, era de apresentação do balé e fotos dele. É o que eu falei, as fotos mais bonitas que eu tenho são do Conrado mesmo. Que lindo. Então, Próximo. isso foi muito legal, Vivi. Legal essa foto, assim, né? Foi A equipe que escolheu. essa que tá comigo na foto é a Jéssica, esse aqui é o Dr. Thiago, que era nosso diretor clínico na época. A Jéssica é do meu time da fisioterapia. E a Jéssica é uma fisioterapeuta muito focada em nefrologia, que também é uma área Muito pouco explorada. pouco Sim. explorada Uhum. pelos fisioterapeutas, né? E a Jéssica tá terminando doutorado agora na área. É uma das poucas fisioterapeutas que é focada nisso. E o trabalho que foi desenvolvido dentro da nossa empresa, que é a VO2, em parceria com a clínica, né? Foi selecionado para o Congresso Mundial de Nefrologia, que foi o ano passado em Buenos Aires. Uhum. E ela ia apresentar o trabalho. E aí os meus gestores me convidaram para representar a empresa mesmo, né? Uhum. Então foi uma decisão, assim... Foi um convite
meio que quase em cima do dia de ir, uma coisa rápida. Eu tava com a Juju pequenininha, então eu fui fazer um bate-volta na Argentina mesmo. Eu fui... A gente é assim, né? É. A gente chique. Fui num dia, voltei no outro, depois... Vivi, tem um... Acho que a Tânia tá focando no evento, mas tem um bastidor aí todo que é essa insegurança... Ela tira ela completamente. A insegurança a insegurança da mãe de falar, nossa, mas eu não vou, não, Conrado, como é que eu vou? Não vou. E eu reconhecendo, né, tem a Vânia Bezerra, ela fala muito sobre honrar os seus privilégios. E a gente falou de algumas coisas aqui, e eu como homem, né, a Tânia falou de quantas vezes os filhos... Várias vezes. ...impactam a jornada dela, né? E eu como homem, o quanto para mim, eu acho que eu não mencionei uma vez um dilema com os filhos. E é saber honrar esse privilégio. Então, o quanto eu posso apoiar a Tânia na jornada dela? O quanto eu posso tirar obstáculos, talvez? Eu que tô ali colateral em algumas coisas. Então, essa ida para a Argentina, por exemplo, eu já tinha feito várias viagens de trabalho. E a Tânia, não, ficou com as crianças e tal. Essa, ela falou, não, eu não vou, como é que eu vou, como é que eu não vou, como você vai ficar com as crianças? Eu falei, Tânia, eu vou ficar bem com as crianças de todo jeito. São meus filhos, né? Eu me emociono poucas vezes, viu? É que eu me mantenho. E a gente, e assim, eu fico com as E crianças. ele nem perguntou o que eu achava, assim, quando eu falei pra ele, os meninos perguntaram se eu gostaria de ir pra representar a empresa lá e tal, e aí ele falou assim, você vai. Ele já afirmou, você vai. Vai, com certeza. E eu só pensando nos monstros crescendo aqui, né? Meu Deus, ajuda pequenininha, como que eu vou amamentar? Será que eu vou aguentar ficar sem amamentar de um dia pro outro? Eu vou precisar tirar leite, eu não vou precisar tirar leite. E se ela chorar de madrugada, eu não vou estar lá. E se o avião cai, sabe? Se o avião cai, mas o avião cai é mais complicado. Um negócio que vai... Mas você vai pensando em tudo, né? Tudo, os monstros vão só crescendo mesmo, né? E o Conrado me apoiou muito pra estar lá. Muito mesmo, em todos os sentidos. Cheguei lá, passei um baita de um perrengue com um motorista de táxi. Conrado me salvou desse perrengue. Conrado me salvou do perrengue à distância. E porque assim, realmente eu fui fazer um bate-volta. Eu ia acompanhar o trabalho e ia voltar no dia seguinte. É por isso que eu não vou pra Argentina. Eu nem sei o que aconteceu, mas eu sei que eles fizeram uma coisa de sacanagem com você. Não fizeram, não. Mais foi. ou menos. Mas eu falei pra ela antes, eu falei, Tânia, você chega lá, você pega um Uber. Você chama o Uber, você vai no aeroporto, você pede o Uber, que é no aplicativo, você pede o Uber. A primeira coisa que ela fez quando chegou lá... Um táxi. É tipo Uber! Vivi, você sai na porta do aeroporto, o que acontece? Enorme. Você é assediada da pior maneira possível. Sozinha. Você é muito assediada ali, você não tem tempo de raciocinar. E aí eu falei assim, meu Deus, será que se eu colocar no Uber, esse endereço, essa porta vai ser a porta que tá aqui mesmo? Porque, sei lá, às vezes o endereço que tá pegando aqui é do outro lado, não sei. E aí, cara, sério, me bugou a mente ali, não tinha mais o que eu pudesse fazer. Quando eu vi, eu tava dentro do táxi. Mas eu pretendia pagar com o meu cartão. E aí, quando a gente chegou, ele falou assim, eu não aceito cartão. Mas você falou isso na hora que você pediu o táxi também, você deixou claro. Eu deixei claro. Você ia pagar no cartão, E aí, foi nisso que foi sacanagem deles, entendeu? Como eu só ia fazer um bate-volta, não tinha dinheiro. Pesos. Não tinha pesos. Nossa, mas aí foi um terror. Enfim, aí me liga lá dentro do táxi, o cara brigando. Falei, como é que eu resolvo isso? Gente, é o momento 1 da viagem que eu disse que ia ficar tudo bem. Exatamente. Ia ficar tudo bem. Como que tá aqui agora? Ela lá, eu não tinha me preparado pra esse momento. Eu falei, eu vou transferir pro banco, aí eu faço o Pix. Pix! Não tem Pix, eu pensei nisso. Eu falei, vou fazer um Pix. Agora, como é que ele chama? O da Costeleta, o atual? Milei. Eu ia falar Milei. Por fim, fui liberta do perrengue. Eu abasteci. Ela resolveu, ela teve eu abasteci o carro pro motorista e aí paguei dessa forma. Paguei no posto com o meu cartão e deu tudo certo. Mas, enfim, foi uma viagem muito, muito legal. E até por esse bastidor mesmo que o Conrado falou. Foi uma quebra, assim, pra mim, de barreira muito grande. Então, a hora que eu tava no avião, eu falava, meu Deus, olha onde eu tô. A hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, olha onde eu tô. Quando eu cheguei lá, meu Deus, olha onde eu tô. O tempo todo eu pensava, meu Deus, olha o que é isso? Conrado, você não tem noção do que é o peito do Edilene. Exatamente. Eu devia ter trazido a bombinha. Eu não trouxe a criança. E foi muito legal, de verdade. Uma realidade diferente do que eu já tinha vivido. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da realidade da Jéssica, que é muito envolvida com pesquisa, né? E, enfim, foi uma experiência muito legal. E as crianças ficaram ótimas.
Muito melhor. Né? Quem Sobreviveram. fica pior é a mãe Não, mesmo. quero felicíssimos, que o pai é super legal. Já damos sorvete, mentira. Não é? Mentira, não damos sorvete, não. Eu dei comida direitinho. Porque ele tem medo de você. Só por Agora, isso. Tá vendo, né? agora uma outra coisa que é curioso, né? A Tânia ficou com as crianças em algumas vezes por um período, 3, 4 dias. E ninguém tava nem aí, né, Tânia? Não! Eu fiquei um dia. A rede de apoio, e você é incrível. Não, Ele na verdade, ficou- eu extremamente incompetente, né? Mas você é um bosta do bairro. Não, mas é isso, assim, todo mundo veio Você me ganhou um ajudar. troféu no final do ano. Você foi homenageado. É, Né? Os 100 melhores, um foi pro Conrado. é. Né? Eu sei. Mas a sociedade faz isso, não é sua culpa. É. Não é sua responsabilidade. No entanto, que ela fala que você apoia. Você não apoia Eu nada. peguei Vocês o dois troféu, são a tá mesma lindo, coisa. exposto, né? Mentira. Eu falei, não quero esse troféu, não é meu. Próximo. Ah, agora vem eles. Ou bem a Juju, como vocês falam. É, o Beni, a Juju e a Melzinha. Aquela foto ali foi É no verdade. aniversário da Mel. É, A gente fez a decoração juntos, fizemos o bolinho pra ela juntos, é. cantamos parabéns pra ela. Melzinha tá com 8 aninhos já. Ai, vivi tudo, assim. Quantos anos Sim, o Benício e a Juju têm? O Beni tem 4, a Juju tem 2. Acabou de fazer 2 aninhos. É tudo, assim, é olhar pra eles e sentir, sei lá, o amor de Deus por mim. Uhum. Eu me sinto muito amada por Deus quando eu olho para os dois. Porque, enfim, você é Mas, mãe, você sabe o que a gente sente quando olha para eles, né? Eles são muito gente boa, né? São. Eles são muito gente boa. São. A coitadinha da cachorra chama como? A Mel. A Mel sofre com os dois. A Mel sofre, coitada, porque ela é muito... Ela era filha única. Ela era filha única, Aí chegou dois super impostores. mimada, né? E Tanto ela que é tem muito... festa de aniversário. Tem festa de aniversário. Eu E não ela- trato o cachorro como um ser humano. É que você não viu a Mel fazendo massagem ainda. Ela vai, Nossa. ela vai no Ai, daycare assim. uma vez por semana. Ela recebe. Ela recebe, Eu achei que você ela estava fica brincando. com- que Ela fica com tapa-olhos. Eu nunca vi. Eu vou te mostrar. Pode me cobrar que eu vou te mostrar. Ela fica com tapa-olhos, ela faz alinhamento Você faz de massagem toda chakras. semana? Não. Gente, Mas nenhuma vez por você tem um ano. cargo de Mel na sua casa. É isso. Eu quero me candidatar. A Eu minha mãe também. sempre fala que numa próxima vida ela não quer ser minha mãe, ela quer ser minha cachorra. Acho que é por isso. E ela é muito assustadinha, né? Então as crianças, imagina, essa fase de correr, de pular, de derrubar Sim. coisas, de tacar brinquedos, de não sei o que, ela assusta muito. Mas é muito gostoso, assim, cada Em um deles. recompensa, ela também rouba bastante comida, né? É. Com certeza. Como As crianças são lindas. Eu fico feliz que eles sejam pessoas legais. Então, Mas eles são a cara do pai deles, meu Deus do céu. Os dois. Tem alguém que parece mais com você, você acha? A Mel. A Mel? A Mel. Bom, eu fiquei pensando, quem é a Mel? Agora eu lembrei. Gente, que família A Mel, linda. acho que o olhar da Mel parece um pouco. Parabéns. o Benny eu acho que puxou mais a Juju. O Benny, ainda em alguns momentos, eu falo que ele parece comigo, mas ele parece mais a Tânia. Quando, É que quando ele tá bravo, assim, é a cara da mãe. O Benny, eu falo que quando ele tá do meu lado, só, sem o Conrado, ele parece comigo. Quando ele tá só com o Conrado, ele parece o Conrado. Mas a Juju não. A Juju parece o Conrado o tempo inteiro. Muito engraçado. De longe, de perto. Mas é o gênio da mãe. Boa pessoa. Tenho Ela certeza é disso. ótima, Não é? maravilhosa. Mulher forte, Forte, forte. de opinião. Isso e é curioso, desde o do dia 1. A primeira palavra da Juju foi não. E com muita firmeza, assim, é não. É muito, muito louco, Vivi. Como é a... Impressionante. E foi a Homens minha e mulheres. também. A minha primeira palavra foi não também. O meu deve ser doce. Doce, alguma coisa de É. comer, fome. Gente, a gente tá caminhando pro final. Eu quero muito que vocês deem as últimas palavras, o que vocês acharam de tudo, o que vocês esperam pra vida de vocês, o que vocês querem com a gestão, com a família, com tudo. É de vocês, o microfone. Começar? Não, pode ir. Então vamos. Vivi, primeiro te agradecer por estar aqui, né? Você sempre foi uma profissional que eu admirei muito, desde lá da faculdade, nos eventos, sem saber muito qual seria o meu futuro, mas de olhar para você e falar, acho que eu quero ser assim. E Gostei. Você não viu, mas ela fez assim, ó. acho que eu quero ser assim. Teve uma piscadinha? Teve uma pescadinha. E eu acho que me vejo hoje caminhando para isso. Sei que eu posso conquistar mais. Sei que preciso quebrar muitas crenças limitantes. Mas eu entendo também que estou conseguindo quebrá-las aos poucos. Uhum. Conte comigo. Com certeza. Acho que depois do nosso almoço foi Você ótimo. chegou na sua casa. Ela falou, minha cabeça tá assim. Cabeça, fui com a cabeça fervendo, saindo fumacinha aqui, mas foi ótimo, Vivi. Você é uma inspiração.
acho que é isso, você sabe desenvolver pessoas, você sabe falar aquilo que a gente precisa ouvir, você tem clareza, a hora que eu te dou um cenário, você montou o cenário, você montou uma maquete já na sua cabeça com só o que eu te falei, né? Eu acho que você tem características incríveis que eu admiro muito e que eu tenho e desejo desenvolver mais. Ótimo. Então, olho isso para aí. você e vejo realmente uma inspiração. Eu E só é sou mais isso. velha. Pensa nisso. Eu só sou mais velha. Eu não sei nem o que falar agora, Vivi, porque... Pode falar Eu que ela é acho- maravilhosa também. Foi muito não, melhor que você imaginava. Foi, não, eu agradeço muito, assim, foi muito, muito gostoso. Acho que eu queria muito que isso fosse um momento muito da Tânia, né? Acho que é a pessoa que viabilizou isso, é a pessoa que está mais conectada aqui com propósito assistencial e fisioterapia, né? E é a pessoa, talvez, quem tem mais dilemas aqui. Mas acho que foi muito, muito fluido, foi muito gostoso. Agradeço muito. Da minha parte, acho que mesmo mais poder passar essa mensagem de alinhamento aqui, né? Que acho que fazer isso em conjunto é mais valioso, é mais fácil. Valioso, falei já muitas vezes. Mas é valioso, é mais fácil, é mais fluido. Eu lembro que teve um artigo que eu vi na Harvard Business Review que falava alguma coisa da esposa. Eu não quis nem ler, porque não sei nem se era um artigo com viés ou Com certeza é. Não Não tem como. Quem escreveu, enviesa. Mas eu não acho que é isso, assim, o quanto eu aprendi pela Tânia, né, com a Tânia. Então eu queria deixar isso também como um momento de reconhecer o quanto ela contribuiu para minha carreira e o quanto eu tenho um desenvolvimento dela nesse processo todo. A Acho gente que é uma isso. boa dupla, né? A gente é. Alguém gente falou trabalha uma vez, muito né, bem que nós juntos. dois Excelente. A gente trabalha muito bem juntos, acho que na vida e no trabalho também, né? juntos. Sim. Eu e minha equipe, a gente gostaria de oferecer para vocês uma coisa que representasse esse momento. Então, a gente fez Bem Casados, Ai, Olha. para que delícia. vocês continuassem muito bem casados. E eu gostaria de falar uma palavra para cada um. A sua generosidade e a sua cuidado. Como você é generosa. Que coisa mais linda de ser humano é a generosidade. E você é muito generosa. E você é muito cuidadoso com os detalhes, com as pessoas, com a delicadeza que você olha as coisas. Então, assim, essas duas palavras que fiquem no coração de vocês. Obrigado. Generosidade e cuidado. Tá? Obrigada, Pra Vivi. Obrigado. Obrigada. Enquanto eles estão aqui se recuperando da pessoa incrível que eu sou, você que tá aí, que curtiu também, que aproveitou isso e leva pra sua vida, curte, compartilha, se inscreve no canal, são as coisinhas que eu preciso falar, eu tô aqui anotando, dando check, mas que mais que isso, que traga pra sua vida algo que seja bom, que é ouvir pessoas queridas, bondosas, generosas e cuidadosas pra vida de vocês. Pelo tempo de vocês, nosso muito obrigado.